Boa noite, meus amados, minhas amadas, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Aí você vai falar, mas isso é um déjà vu, pastora Denise? Parece que você já falou isso aí um tempo atrás que você pregou. Não, é isso mesmo, é Lucas, capítulo 15, é isso mesmo. Aí você está insistindo com Lucas, capítulo 15, só lê isso, pastora Denise? Mais ou menos. Lucas 15, versículo 1, amém? Todo mundo aí já com o celularzinho já rapidinho, já achou? Já está aqui atrás, né? Ai, meu Deus do céu. Amém. Fala assim, Lucas capítulo 15, versículo 1, é a parábola da ovelha perdida. Fala assim, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola. Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Amém? Vamos por partes aqui, então. Primeiro a gente vê Lucas falando, ele começa essa parábola falando que todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam. Quem eram os... Bom, os pecadores a gente já sabe quem é, né? Quem são? E quem eram os publicanos? Quem é que sabe o que é um publicano? Levanta sua mão. Só o pastor Júlio que sabe? Ninguém sabe. Oh, que eu amo quando vocês não sabem, porque daí eu posso ensinar. É muito bom. O que é um publicano? Porque isso sempre vai aparecer na Bíblia. Sempre vai aparecer em qualquer versão, vai aparecer lá, publicano. O que é um publicano? Vou explicar para você. Aí fala pecador e publicano, porque acredito que o publicano era pior do que pecador. Porque o pecador aqui está se referindo, eram prostitutas, eram pessoas estrangeiras que viviam em práticas impuras, segundo os judeus. Esses eram os pecadores. Eram ladrões que furtavam ali no mercado. Então esses eram pecadores. Mas o que eram os publicanos? Publicanos... Porque na época aqui de Jesus, quem dominava Israel era o Império Romano, certo? Então era o Império Romano que dominava. Eles viviam debaixo do domínio dos romanos, do imperador romano, tá? Então, o que o Império Romano fazia com quem estava escravizado por ele? Eles cobravam um imposto assim horrível, caríssimo, altíssimo. Eles esfolavam as nações que eles dominavam com impostos caríssimos, e quem não pagasse ia para a cadeia. Obrigada, amado. Já ganhou seu galardão, viu? Amém. Então, o que os romanos faziam? Cobravam impostos. Mas quem é que ia lá bater na porta e exigir esse imposto? Aí é que está a questão. Eram os publicanos. Então, os publicanos eram cobradores de impostos. Só isso? Não, é pior do que isso. Porque não era um romano que ia bater na porta. Os romanos... O governador chamava judeus e falava, viu, você não quer ser cobrador de imposto? A gente paga para você um salário para você fazer isso. E o que você cobrar a mais é seu. Então, olha o que eles faziam, o que esse judeu fazia. Era o próprio povo dele. Então, ele ia lá e cobrava a mais. Então, digamos, tá, que o Fernando, ele devia aqui R$1.000 de imposto. Eu sou da mesma... do mesmo povo que o Fernando, não sou do povo romano. Então eu chegava lá e falava, Fernando, em nome do Pôncio Pilatos eu estou aqui e eu vim cobrar o seu imposto, e é R$2.000. Mas o governador falou que era 1.000, mas eu exijo que o Fernando pague 1.000, 2.000. Aí eu entregava 1.000 para o governador e ficava com 1.000 para mim. Por isso que todos os publicanos, como Zaqueu, por exemplo, era um publicano, eles eram odiados pelos judeus. Eles eram odiados.
E eles eram riquíssimos. Mateus, o discípulo, era um publicano também. Era um coletor de impostos. E Zaqueu também. Então, os judeus falavam assim, olha, se uma prostituta era ruim, mas um publicano era 1000 vezes pior. Se um ladrão lá que furtou alguma coisa no mercado, é ruim, mas ser um publicano é muito pior, porque eles esfolavam o próprio povo. Eles estavam agindo pior do que o Império Romano. Então, isso era um publicano. Era um coletor de imposto, mas era um judeu que cobrava a mais dos seus próprios irmãos. Tá? Isso é um publicano. E o que os publicanos estavam fazendo lá, então? Aqui Lucas começa falando, o que os pecadores e publicanos estavam fazendo lá perto de Jesus? Estavam lá para fazer o quê? Para ouvi-lo. Mas tinha um outro grupo de pessoas que também estava lá. E aí fala assim, mas os fariseus e os escribas também estavam lá. Quem são os fariseus? Quem sabe o que é fariseu aqui? Só o pastor Júlio também. Fariseu era um tipo de religião, era uma das religiões que existiam na época de Jesus. Existiam 4 tipos de grupos religiosos na época de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Eram 4 grupos. Eram grupos religiosos. Os fariseus e saduceus eram mais religiosos mesmo. Os outros 2 eram mais tipo grupo políticos. Esses grupos, os fariseus, era o grupo que tomava conta de tudo, era o grupo que cuidava da parte religiosa da sinagoga, era aquele grupo que cobrava dos outros a santidade, era aquele grupo que fazia de tudo que... Nilzete, você não está adequada, então você está fora da comunhão. Eles julgavam as pessoas porque eles se achavam os perfeitos. Eles eram religiosos. Só que religioso é diferente de convertido. Então eles estavam, todas as semanas eles jejuavam. Eles iam com as vestes que a lei de Moisés mandava na sinagoga. Eles tentavam cumprir todos os rituais da lei. E julgavam quem não cumpria. Então eles eram extremamente religiosos, os fariseus. E quem eram escribas? Que a Bíblia fala, ou mestres da lei. Escribas eram pessoas que pegavam lá a lei de Moisés e copiavam, faziam cópias da lei para dar para as pessoas. Então eles decoravam, eles sabiam decor a lei de Moisés, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Eles sabiam isso, decor e salteado, porque eles copiavam isso. E eles eram doutores da lei, eles conheciam muito da Bíblia deles na época, que era a Torá, né? A lei de Moisés e os profetas. Eles conheciam muito, porque eles faziam cópia, assim, não era cópia digitando, não era Ctrl+C, Ctrl+V, era copiar mesmo, escrever. Então eles conheciam muito, eles eram doutores da lei. Eram homens respeitadíssimos, tanto que Esdras foi um dos primeiros escribas que existiu. Então eles eram assim, tidos como, pense no homem de Deus. Vamos imaginar um homem de Deus aqui do Brasil, Márcio Valadão. Né? Era um homem conhecidíssimo. Então, o escriba era considerado um homem importantíssimo na religião. Tá? Uma comparação. Mas o que os fariseus e os escribas estavam fazendo lá? O que a Bíblia fala? Os publicanos, que eram a ralé, a classe pior que existia, estavam ouvindo. E os fariseus e escribas, que eram os religiosos, estavam fazendo o quê? Criticando. Aí é que está a questão. O publicano, ele sabia. Tanto que Zaqueu falou, o senhor vai entrar na minha casa mesmo? Tem certeza? Porque ele sabia que ele era, assim, eu sou um lixo, né? Eu roubo dos outros para ficar rico. Ele sabia que ele não prestava, o publicano. Mas o fariseu, ele se achava o santo. O escriba, ele se achava, como eu sou bom. Então, por isso que eles estavam se achando no direito de criticar a Jesus. Aí Jesus, sabendo disso tudo, ele conta essa parábola da ovelha perdida. Porque ali era comum, eu não entendo nada de ovelha, só entendo de cachorro, né, pastora Eugênia? Só entendo de cachorro, mas de ovelha eu não entendo. Mas ali, a maioria das pessoas eram pastores de rebanhos. Eles tinham ovelhas, a maioria das pessoas. Era normal em Israel
ser pastores. Então Jesus conta a parábola da ovelha perdida. A primeira parte da parábola, Jesus direcionou para quem estava lá para ouvi-lo, para os publicanos e pecadores. A segundo pedaço, o último versículo da parábola, Jesus direciona aos fariseus, porque Jesus fala assim, olha, qual de vós, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa 99 no campo e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca nos ombros cheio de alegria, volta para casa, reúne os amigos, vizinhos e fala, alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Isso Jesus estava falando para quem estava lá para ouvi-lo, que eram os publicanos e pecadores. Aí esse último versículo, versículo 7, ele fala assim, digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Isso ele estava falando para os fariseus que estavam criticando a ele. O que Jesus está falando com essa parábola aqui? Primeiro, ele estava falando para os fariseus, vocês se acham santos, né? Então não tem alegria para vocês no reino dos céus, porque vocês já estão todos santos, não precisam de arrependimento, vocês já são perfeitos, porque era assim. E muitas vezes nós estamos se enquadrando neste grupo, porque quando eu me acho no direito de julgar e criticar alguém, é porque eu me julgo melhor, superior a essa pessoa. Agora, como é que Jesus chamava os fariseus? Ele chamava de hipócritas. Sabe o que é um hipócrita? Hipócrita é uma palavra grega que significa aquele que usa uma máscara, aquele que representa um personagem, é um ator. Aquele que mostra uma coisa, mas não é aquilo na sua essência. Isso é um hipócrita. E Jesus falava que fariseu era hipócrita. Então, que esse grupo a gente não venha pertencer jamais. Mas tinha um outro grupo que estava lá para ouvi-lo. Então a pergunta essa noite, e não é essa a mensagem, é só uma introdução, tá? Você e eu, nós viemos aqui para ouvir, nós estamos dentro da igreja, para ouvir o que Jesus tem para nós, ou para criticar as coisas que estão sendo feitas. O que nós estamos fazendo? É a primeira lição que a gente tira aqui dessa parábola. E outra coisa que a gente vê, quando Jesus fala assim, olha, qual de vós possuindo, e quando encontra, ele conta daquela ovelha, ele fala, olha, deixa 99 e vai atrás de uma. Por que Jesus estava falando isso? Para mostrar para os publicanos e para os pecadores, que mesmo eles se achando a ralé, o lixo de Israel, mesmo eles se achando assim, o reino de Deus, para o reino de Deus, todos são importantes. Jesus estava falando para eles, vocês são únicos, vocês são únicos. Os fariseus não acham vocês importantes, os fariseus julgam e criticam a vocês, e ao próprio Jesus eles criticavam, mas Jesus estava falando, no reino deste mundo, o que conta é a maioria, mas no meu reino, cada um é importante, todos têm o seu valor. E agora eu quero entrar na mensagem em si, porque aqui eu só queria dar essa explanação para a gente entender por que Jesus estava falando isso. E daí ele fala da ovelha perdida, e o tema dessa mensagem hoje é isso, a ovelha perdida. Mas para a gente entender por que Jesus compara a nós como ovelhas, porque nós somos chamados de ovelhas, a gente tem que entender o que é uma ovelha, por que a ovelha age como ela é, o animal em si, porque ele está comparando como uma ovelha. Quais as características, as particularidades de uma ovelha e por que ela se perde? Porque uma coisa que a gente chama atenção, claro que aqui a parábola ele está falando daquele pecador que volta, aquele que se arrepende e vem para o reino, mas tem uma palavrinha aqui que é uma chave, que ele fala assim, qual de vós possuindo 100 ovelhas? Então ele estava dizendo o seguinte, que ele possuía, mas uma delas se perdeu. Sabe o que Deus está nos falando nesta noite? Que muitas vezes nós estamos dentro do prédio, do templo, mas não estamos dentro do aprisco. Que muitas vezes nós estamos dentro da religião. Igreja Batista do Bosque, essa, né? Ou pode ser a presbiteriana, ou pode ser a Batista Filadélfia, pode ser a quadrangular, pode ser qualquer igreja. Religião, muitas vezes nós estamos dentro da religião, mas não estamos dentro do reino. E quando isso acontece, a gente começa a ficar perdido.
E muitas vezes você está vindo na igreja, meu amado, minha amada, e você está se sentindo perdido. Você ama a Deus. Você ama a Deus. Você quer estar fazendo a vontade de Deus. Você quer, mas você está se sentindo perdido. Você está se sentindo confuso. Está se sentindo longe de Deus, sem direção. E sem saber qual caminho andar, o que fazer. Muitas vezes você está assim. Muitas vezes você está dentro da igreja, mas está falando, parece que eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ver o agir de Deus, eu não consigo estar sentindo Deus perto de mim. E então a gente começa a se sentir perdido dentro da igreja. E é com você que está sentindo assim que Deus quer falar nesta noite. Agora, por que a gente se sente assim? Eu quero falar um pouquinho sobre a ovelha. As particularidades de uma ovelha. O Salmo 23, ele dá algumas referências para nós. E há uma curiosidade aqui. Davi não escreveu o Salmo 23 quando ele estava lá no pasto, tá, queridos? Ele escreveu quando ele estava no meio da guerra, cercado por inimigos, e pensando, eu vou me lascar nessa guerra. E ali ele escreveu esse salmo, lembrando do tempo que ele era pastor. O Salmo 23, ele dá umas particularidades para nós e eu quero fazer uma comparação aqui. Primeiro eu quero falar sobre as ovelhas. As ovelhas, elas são míopes, sabia disso? Eu sou uma ovelha mesmo, sou míope. Certeza que eu sou ovelha. Ovelha, ela é míope. Então, ela não consegue enxergar. Uma certa distância, ela não enxerga. Tá? Aí, o que acontece? Por ser míope e não enxergar bem, ela precisa ter uma audição boa. Ela precisa conhecer a voz do pastor. Porque, muitas vezes, os rebanhos, eles vão, por exemplo, beber água num rio, e tem ovelhas de vários pastores ali misturadas, né? Várias ovelhas, vários rebanhos vão ali. E quando o pastor chama, as que são daquele pastor, elas sabem. Por isso que Jesus fala em João 10, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, porque a ovelha, ela sabe quando o pastor chama. E aí quando é o pastor dela que está chamando, ela identificou a voz dele, ela corre para perto dele. E aí ela se reúne com o seu rebanho, com o seu pastor. Então, se o outro pastor chamar, ela não vai, porque ela tem uma audição apurada para saber quem é o pastor que está chamando, quem é a voz do pastor. Ela escuta muito bem. E por ser míope e ter que conhecer a voz do pastor, então por isso ela precisa de um pastor. Ela precisa de um pastor que as conduza. Porque aí ele vai chamando, ele vai à frente e ela vai ali, acompanhando. Então, ovelhas precisam de um pastor. Diferente de bodes. Sabia que bode, eu nunca ouvi falar de pastor de bode, porque não existe pastor de bode. Quem cuida de bode é caprinicultor. E sabe como é que faz o pastor, quem que cuida de bodes? Ele simplesmente abre lá o aprisco, os bodes vão comer, vão pastar. Depois eles voltam para o aprisco. O pastor da ovelha, não. Elas são míopes, elas precisam ser guiadas. Então, ele vai junto e leva, conduz. Então, ovelhas são míopes, por isso elas têm que conhecer a voz do seu pastor. E aqui dá a primeira comparação. Nossa, por que Jesus e por que Davi, no Salmo, ele também se coloca na posição de ovelha? Porque nós precisamos ser guiados por um pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso. Nós, assim como as ovelhinhas de verdade, também somos míopes espiritualmente. Nós só enxergamos aqui essa parede cinza. A gente não sabe o que tem atrás dela. Mas Deus, Ele vai muito além. Ele sabe o que tem lá na frente. Ele sabe o que tem adiante. Nós só enxergamos o natural. E isso é miopia espiritual. Mas Deus, Ele conhece tudo. Tudo está descortinado. Por isso que, como pastor, nós devemos ouvir a voz dele. Mesmo quando nós não estamos enxergando o que é que está acontecendo. Se nós ouvimos a voz do nosso pastor, nós somos guiados pelo caminho reto. Por isso que ele fala aqui no Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No versículo 2 ele fala, Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. Porque Ele me chama, e Ele me conduz.
Então eu escuto a voz dele, então eu vou. E ali ele me leva a lugares onde eu posso realmente estar sossegado, onde eu posso beber a minha água, onde eu posso matar a minha sede. Essa é a primeira comparação de nós. Por isso que o Senhor fala que nós somos ovelhas. A segunda coisa de uma ovelha é que elas são teimosas. Oh, sim. Está vendo por que ele comparou, gente? Elas são bichinhos teimosos. Ovelhinhas são teimosas, sabia disso? Elas são teimosas. Então, por isso que ele fala assim, guia-me, renova minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Então ele tem que guiar ela pelo caminho certo, porque ela às vezes vai querer ir para o caminho, o rebanho está lá e ela vai querer vir para cá. Por isso mesmo é que o pastor, ele tem uma coisa chamada cajado, porque ele vai lá, né, o cajado a gente sabe que tem aquela ponta assim, ele vai lá quando ela está meio se desviando, quando ela está meio perdidinha ali, né, ali perto dele, quando ela está meio tropeçando, meio querendo brigar com uma outra, ele vai lá, pega o cajado e bate na perna dela. Aí ela, opa, ou então ele enrosca na lã dela e puxa, opa, ela volta, para de brigar. Então às vezes ela briga uma com a outra, acontece. Às vezes ela vai se enrosca em algum ponto que não era para se enroscar por teimosia. E ele vai lá com o cajado e enrosca e puxa ela de volta. Às vezes dá uma tropeçada nessa teimosia dela, ele vai lá e bate, puxa a perninha dela para ela voltar a andar. Às vezes o nosso pastor, ele vai também, vir com o cajadinho dele, vai bater, vai dar uma puxadinha na nossa lã, para que a gente, opa, peraí, por que eu estou fazendo isso? Não é o caminho, não é a vereda da justiça que ele está me guiando, não é a vereda correta, então eu tenho que voltar para a vereda correta. Então ele vai bater às vezes o cajadinho na nossa cabeça, vai puxar nossa lãzinha às vezes, para que a gente pare com a nossa teimosia. Porque o pastor faz isso por mal? Não, ele faz porque ele quer cuidar das ovelhas. Uma outra particularidade das ovelhas é que as ovelhas são um dos poucos animais da terra que não tem capacitação e mecanismo de defesa, sabia disso? Insetos, até a formiguinha desse tamanhinho, mexe com ela para você ver, ela pica, fica um vermelhão no seu braço, né? Quando empipoca o seu corpo inteiro, se você for alérgico. Então uma formiguinha, ela tem um mecanismo de defesa, mas a ovelha não tem. A ovelha não sabe se defender sozinha. A ovelha não consegue se defender sozinha. Diferente do bode. Vai mexer com bode, você vê. Mas aqui só temos ovelhas, amém? Aleluia. Eu não quero saber de bode. Eu quero estudar sobre as ovelhas. E as ovelhas, elas não conseguem se defender. Elas não sabem se defender. Elas não têm nenhum tipo de mecanismo de defesa. Elas não têm veneno, elas não dão coice, elas não chifram. Não, elas não conseguem, elas não mordem. Elas não sabem se defender. Então, por isso que no versículo 4 do Salmo 23 fala assim: quando eu tiver de que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Porque a ovelha, se o pastor não defendê-la, ela morre, se ela for atacada. Ela morre, ela não sabe se defender, ela não sabe lutar. Ela não tem mecanismo de defesa e ela não sabe lutar sozinha. Ela precisa do pastor que venha defendê-la. E por isso que o pastor tem uma coisa chamada vara. Porque a vara, quando animais vinham atacar a ovelha, ele pega e bate com a vara naqueles animais e afugentam aqueles animais. Porque o vale da sombra da morte que fala aqui é o desfiladeiro que as ovelhas tinham que passar. Porque as pastagens, não dava para ficar pastando as ovelhas ao redor da sua casa, da sua fazenda, porque as pastagens acabavam. Então o pastor tinha que conduzir as ovelhas para pastagens, e muitas vezes ele passava por desfiladeiros. E na parte de cima, né, desfiladeiro, você sabe que é um vale. E na parte de cima ficavam lobos, leões, ficavam animais. Então as ovelhas passando, aqueles animais pulavam por cima delas para pegá-las. Por isso que Davi fala que lutou com o urso e com o leão. Porque pulou em cima da ovelha. Então ele usava a vara para se defender. E a Bíblia também fala, Jesus fala assim, que o bom pastor, ele faz o quê? Ele dá a vida pelas ovelhas. Porque muitas vezes ele tinha que brigar mesmo para defender as ovelhas. Então,
a vara servia para isso. E eu vi esses dias um vídeo muito interessante na internet, 2 nativos africanos, de tribos africanas, lutando com 2 guepardos. Os guepardos, você sabe que guepardo é aquele, parece um leopardo, mas ele é mais esbelto e mais ágil, né? É uma fera. E os 2 guepardos tinham matado uma gazela. E daí esses 2 índios foram lá, só com a vara, e lutaram com os 2 guepardos e roubaram a gazela deles. Aí eu fiquei pensando, gente, o quilo da carne está caro mesmo, né? Meu Deus, eles foram lutar com 2 guepardos, gente, o bicho é selvagem. Uma mordida daquilo arranca o seu braço fora. E eles lutaram com os bichos e roubaram a gazela e levaram embora para o churrasco deles. Então, porque a vara, eles lutaram com a vara que eles tinham. A vara servia para isso, para defender as ovelhas. Nós, ovelhas do Senhor, nós também não sabemos lutar sozinhos, queridos. Nós precisamos dele. Por isso que ele fala, minha é a batalha. Lutarão contra ti, mas jamais prevalecerão, porque eu estou contigo. Não é isso que Jeremias fala? Então, ele luta por nós. Nós não conseguimos nos defender sozinhos. Mas ele nos defende. Ele luta por nós. Ele vem e nos defende. E sabe o que significa a vara e o cajado? Sabe o que significa? Significa autoridade. Porque o cajado, ele era único, ele era feito, cada pastor tinha o seu. A vara, cada pastor tinha a sua. Era um instrumento pessoal. Então, Jesus, e aquilo representava a autoridade sobre aquele rebanho. Jesus tem o cajado, aonde mostra que ele tem autoridade sobre a sua igreja. Ele tem a autoridade, está na mão dele. A vara e o cajado representa o cetro do seu reinado, e está na mão dele. Então inimigo nenhum vai nos destruir, porque está nas mãos dele. Ele está aqui para nos defender. Pode o inferno inteiro se levantar contra nós, ele está aqui para nos defender. Aí fala assim, outra particularidade da ovelha. As ovelhas, por isso estou falando, ovelha e nós tem tudo a ver mesmo, gente. Você sabia que a ovelha ela tem 4 camadas de estômago? Por isso que crente come muito, né? Não é verdade, gente? A ovelha tem 4 camadas de estômago. Então ela precisa se alimentar bastante. Verdade? Por isso que nós somos ovelha. Por isso que Jesus falou que nós somos ovelha. Por isso que crente não bebe, mas que come, né? 4 camadas de estômago. E por causa disso, ela precisa comer uma certa plantinha que só tem lá no meio do deserto. Porque essa plantinha é uma plantinha profilática. O que é isso? Ela evita doenças estomacais. Então ela precisa comer essa plantinha para que ela possa digerir bem o alimento. Então tem no deserto, então o pastor tem que conduzir ela muitas vezes para o deserto, para que ela possa comer isso e ficar saudável. Muitas vezes, nosso pastor vai nos conduzir para o deserto, mas não para a gente morrer, para que a gente possa absorver melhor o alimento que ele tem dado para nós, para que a gente possa entender melhor o que ele quer de nós, para que a gente possa realmente ser curado. Muitas vezes nós estamos passando por um deserto, para que a gente possa ser curado, para que a gente possa ser restaurado, para que a gente possa ser, fortalecido contra coisas que vão vir contra nós. Então o pastor levava as ovelhas lá para o deserto, para que elas comessem ali. Por isso que ele fala assim, no versículo 5, de Salmo 23, ele fala assim: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Sabe o que significa isso? Tem gente que vê esse versículo e interpreta assim: Deus vai preparar tudo de melhor para mim, um banquete para mim. E os meus inimigos, que não é o diabo, é vocês. Vocês são meus inimigos. Vocês vão ver eu sendo abençoada por Deus. Pessoas que têm inveja de mim, pessoas que falaram mal de mim, pessoas que não gostam de mim, enfim. É isso que a gente interpreta. E daí as pessoas vão me ver eu só prosperando e vão ter que falar: olha, como ela está se dando bem na vida. Sabe aquela música que fala assim: eu vou estar no palco e você na plateia e você vai ter que me aplaudir? Já ouviu essa música? Que tem de uma cantora que canta, que eu não vou falar o nome? Então, é alguma coisa com mel?
Então, tem gente que acha que é isso. Prepara uma mesa diante dos meus inimigos, achando que os inimigos é o seu irmão em Cristo. Isso aí é uma interpretação ridícula da palavra de Deus, porque Deus não é assim. O inimigo que aqui o salmista está falando é o diabo, era aqueles que iam destruir, matar a ovelha. No caso, o lobo, o leão, o urso. Quem é o inimigo que quer nos destruir? É Satanás e seus demônios. Então aqui, o que o salmista está falando? O que é para nós hoje? Porque aqui o pastor levava a ovelha lá no deserto para ela se alimentar. Quando vinha, ficava à espreita os animais que poderiam matá-la, ele já ficava com a vara na mão falando, vem para você ver. Te arrebento na pancada. Certo? E a ovelha pode comer sossegada. A ovelhinha não ficava nem preocupada, ela comia sossegada ali o alimento dela, ela se alimentava sossegada, porque o pastor estava ali pronto para defendê-la. É isso que o salmista está falando. E o que é que Deus fala para nós então? Que nós podemos nos alimentar da presença dEle, nós podemos ter comunhão com Ele, nós podemos realmente beber da água dEle, nós podemos realmente se alimentar daquilo, da palavra escrita e pregada, sem medo, porque Ele está cuidando de nós. O inimigo não vai roubar aquilo que Deus tem para nós. O inimigo não vai roubar, porque Ele vai nos defender. E Ele prepara um banquete para nós. Um banquete para que a gente possa se assentar à mesa dEle e realmente, sabe, beber da presença dEle. É isso que Ele está falando. É isso que Deus está falando, porque muitas vezes nós queremos comer coisas que não são de Deus. A internet tem um monte de coisa lá que fala que é de Deus, mas não é. Tome cuidado. Ouça a voz do seu pastor. E deixe ele preparar o banquete para você. E aí você vai poder comer sossegado, mesmo que o inimigo queira te destruir. Aí ele fala assim, unge a minha cabeça com óleo, porque tem uma outra questão da ovelha. A ovelha, quando ela se machucava, então vinham insetos e sentavam ali, e poderia contaminar todo aquele ferimento. E muitas vezes, insetos entravam dentro do ouvido das ovelhas. E eu não sei se você já teve essa experiência. Uma vez eu estava lá no meu trabalho, chegou uma pessoa que tinha entrado uma barata no ouvido do cara. Gente do céu, o cara estava ficando louco. Tem um negócio aqui fazendo barulhão. Oh my gosh. Aí quando tiraram a barata, não sei como que a barata entrou, ninguém acha que estava dormindo, né? A barata entrou. Meu Deus, né? Mas às vezes, então, entravam vespões no ouvido da ovelha. E aquilo fazia um barulhão na cabeça dela. E ela ela começava a bater a cabeça no aprisco ou onde ela estivesse. E aí ela não conseguia ouvir a voz do pastor. E por isso que o pastor unge a cabeça dela. Porque aí cai aquele óleo e aquele óleo afugenta os insetos, além de curar os ferimentos dela. O que isso significa para nós? O óleo representa o Espírito Santo. E quando nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus, quando Ele nos unge, nós não ficamos ouvindo os barulhos deste mundo. Os barulhos das vozes malignas deste mundo não nos confunde. Não nos afasta da presença dEle. O barulho não nos deixa atordoados, confusos, sem direção. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós reconhecemos a voz do nosso Senhor, do nosso pastor. Então, por isso que a cabeça é ungida, por isso que você e eu, como ovelhas, devemos ter a presença do Espírito Santo nos ungindo. A presença do Espírito Santo nos conduzindo, nos enchendo do poder de Deus. Agora a questão é, por que a ovelha se perde então? Por que a ovelha se perde? Ela se perde quando ela não consegue mais ouvir a voz do seu pastor. Ela se perde quando ela se isola. Ela começa a ir andando sozinha e se isola. Ela se perde quando ela se sente acuada pelo inimigo. Mas Deus quer falar para você nesta noite e para mim, que mesmo que você esteja aqui nesta noite, e você está se sentindo perdido,
eu estou dentro da igreja, eu venho aos cultos, mas eu estou me sentindo perdido, não consigo mais ouvir a voz de Deus. Eu tenho barulhos na minha mente, vozes dizendo, faça isso, faça aquilo, e eu não sei qual direção eu tenho que tomar. Talvez você esteja assim. Eu não sei mais se Deus me ama, eu não sei se eu tenho que fazer para a direita ou para a esquerda. Eu não sei mais, eu não sinto mais a presença de Deus. Talvez você está assim. E aí, assim que às vezes nós nos perdemos dentro da igreja. Mas o Senhor, o que fala lá a parábola? Que quando uma ovelha se perde, como que ele age? Ele vai lá, atrás da ovelha e fala, ô ovelhinha burra, por que você se perdeu? O que aconteceu? É para lá, estava chamando você, ô. Por que você está indo para esse lado? Por que você está tomando essa direção que está se distanciando de mim? É assim que o pastor faz? Não. O que a Bíblia fala que ele faz? O que Jesus falou que o pastor faz? Ele vai atrás dela, encontra. E quando ele encontra, ele coloca ela onde? Nos seus ombros. Se você está aqui nesta noite e está se sentindo perdido, se você está pela sua casa assistindo, pela internet, está se sentindo perdido, longe de Deus, confuso, não sei que direção que eu tenho que tomar na minha vida, está muito confuso. Vozes falam coisas para mim, pessoas falam coisas para mim que eu não sei o que eu tenho que fazer. Se você está se sentindo perdido, o Senhor te coloca no ombro dele nesta noite. Ele te coloca no ombro e cheio de alegria, ele te traz de volta. E mostra, ele cura as tuas feridas, porque às vezes você foi ferido. Os lobos deste mundo te feriram. E você ficou caído em algum ponto do deserto. Você tinha sido conduzido lá para o deserto. E algum lobo te feriu e você ficou ferido lá. E você não conseguiu voltar mais. Mas ele vai até você nesta noite. Ele te coloca nos ombros, te traz de volta cheio de alegria, faz uma festa e fala, eu achei a minha ovelha perdida. Você não precisa ficar perdido. Você não precisa ficar perdida. Porque o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. O grupo de louvor já está se posicionando aqui. Ele é o teu pastor. Ele cuida de mim e de você. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção junto com o grupo de louvor. Porque o Senhor, Ele te ama. Uma outra coisa, só para encerrar esta palavra que eu quero falar. Davi, quando ele era pastor, porque existia duas classes de pastores. Aqueles que eram contratados por homens ricos que tinham muitas ovelhas. Eles iam lá, contratavam um pastor, e esse homem cuidava das ovelhas. Mas ele cuidava porque ele era pago. Mas alguns homens, assim como o pai de Davi, Jessé, colocavam o próprio filho. E normalmente era o filho mais novo que fazia isso. Porque a função de pastor era uma função que não era muito bem vista. Porque não tinha plano de carreira. Não era como um soldado, por exemplo, que poderia chegar a general. O pastor era uma classe meio ralé. Então, normalmente, os pais colocavam o filho mais novo. Porque, uma caçulinha mesmo, vai lá. Os filhos mais velhos iam cuidar dos seus negócios dos pais, que eram mais importantes. Então, Davi, ele foi lá colocado para cuidar das ovelhas, porque era a pior função que tinha da família. E Davi fez com excelência. E isso inspirou a escrever o Salmo 23. Mas eu quero falar de um pai que era rico, que poderia ter contratado um pastor para cuidar das suas ovelhas. Mas ele não fez isso. Ele poderia mandar também qualquer um para cuidar da sua ovelha, porque era uma função, não era muito importante, assim, não era de status. Mas ele mandou seu filho único para cuidar das suas ovelhas. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas.
Ele deu a vida para mim e para você. Para que a gente não se perdesse. Para que a gente pudesse realmente andar por qualquer caminho e saber que Ele está conosco. Para que a gente tenha alimento. Para que a gente tenha vida. Para que a gente ande no caminho certo. Para que a gente seja fortalecido. Para que o inimigo não venha zombar de nós. Para que as nossas feridas sejam curadas. E para que quando a gente se perder, pelas circunstâncias da vida, a gente saiba que Ele vai atrás de nós e nos resgata. Jesus é o nosso pastor. Deus poderia mandar qualquer pessoa, mas Ele mandou o seu Filho único. E Ele cuida de nós. Quando você lê o Salmo 23 de novo, você entenda que era o Senhor usando Davi para falar o quanto Ele te ama, o quanto Ele me ama. Nós vamos adorar ao Senhor.